Olá, comunidade do Brasil 247. Olá, comunidade das eleições de 2020. Eu sou Andréa Truz e hoje eu estou aqui entrevistando o candidato à Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, que é uma coligação, não é? Partido dos Trabalhadores, Solidariedade, Rede Sustentabilidade, o Eloy Pietá, e foi vereador, deputado estadual por Guarulhos entre 2000 e 2004, foi reeleito em 2005, deixou o governo em 2008 com 80% de aprovação popular, foi prefeito que transformou a cidade de Guarulhos, né, teve um papel importante na construção de escola, unidades de saúde, hospital, creches, ampliou as atividades culturais, complementou o orçamento participativo. De certa forma, a gente tem que levar em consideração, né, Eloy, bom dia, que investiu enormemente nas políticas fundiárias e de moradia, dando prioridades aos bairros periféricos. É muito importante, a gente tem feito essa rede na verdade, uma série de entrevistas, e é tão importante quando a gente tem e traz candidatos que têm esse viés, né, que carrega esse viés progressista. E quando eu começo essas entrevistas, Eloy, eu tenho sempre levado em consideração o fato, acho que, primeiro, da pandemia, não é você fazer uma campanha, né, de uma situação completamente atípica e dentro de uma realidade também completamente não atípica, porque nós já estávamos num processo de crise econômica, sim, mas que vai agora, né, já começa a mostrar e já se mostra efetiva, mas que por o ano que vem, com o fim do auxílio emergencial, vai ser algo perigoso. Seja bem-vindo. Como é que você tem enxergado esse primeiro processo das campanhas, levando em consideração essa situação atual da pandemia? Tudo bem. Bom dia, Andréa. É uma satisfação. Obrigado ao Brasil 247, essa oportunidade de falar com vocês. Olha, a, a pandemia, ela pôs mais luz no que já existia na sociedade, né? Tanto a evolução do sistema capitalista, né? As mudanças no mundo do trabalho, as mudanças na comunicação entre as pessoas, na comunicação de massa, inclusive, e também trouxe mais luz sobre as desigualdades sociais. Então, o que eu acho que essas eleições, elas são super atípicas. Em geral, a gente sempre diz que toda eleição é diferente da outra, claro, né? O rio não passa a, me, a mesma vez debaixo da mesma ponte, né? Entende? Com a mesma água. Então, mas essa atipicidade agora dessas eleições, ela tem características que juntou ao mesmo tempo as diversas crises, né? A crise econômica, você falou que já estava aí, né? A crise social, evidentemente, que sempre é o reflexo da crise econômica, e também a crise ambiental, né? Que está aí sempre presente no mundo atual, e também a crise política que nós estamos vivendo no Brasil, né? Essa, esses estranhos tempos, né, em que aquilo que vivia no porão da sociedade e que, e que a sociedade, de certa maneira, tentava esconder, como tenta esconder o racismo, né, aquilo veio à tona, né? Então, o ódio, o desrespeito, né, a irracionalidade, né, entende? Como é que é possível pessoas pensarem, por exemplo, aquele negócio lá que a Terra é plana, né? Entende? É uma completa irracionalidade, né? Então, não é, digamos, uma questão da ciência ainda, é um negócio visível, são as fotos, né, tudo aquilo que é tão evidente que o, e essa questão das fake news, que sempre existiram, né, mas que agora elas têm uma maneira de se propagar, né, extremamente diferente. Então, fazer eleições nessas condições, né, é,
é algo assim que precisa uma inventividade, não uma mera inércia e repetição do que se fazia antes. Perfeito, Eloy. E é realmente. E aí, quando a gente leva em consideração, você questionou, você colocou um fato que é muito importante, né? Nós vivemos. E aí sim, essa crise ela gerou um problema social muito forte. E esse problema social, hoje, a gente lida, né, levando em consideração a crise econômica, levando em consideração essa crise social, mas numa outra perspectiva moral também, não é? Hoje a gente tem discutido questões políticas dentro do universo moral, dentro da perspectiva do bolsonarismo, não é? A ponto de você também questionar e negar, dentro de uma perspectiva absurda, a vacina. Mas aí a gente pode depois puxar isso quando a gente for analisar um pouco mais o seu projeto, né, para a saúde. No geral, como é que você tem visto? E aí eu entendo, né, que a política de Guarulhos, como é que você tem pensado, enquanto você destinou esse projeto, como é que você pensou esse projeto? Você vê esse projeto sempre, eu vi que você faz uma crítica, não é, ao governo atual, impondo ali sugestões alternativas. Dentro da perspectiva, dentro da saúde, por exemplo, como é que você tem visto a atual administração, já que a gente está começando a falar sobre o coronavírus, né, vamos seguir com relação à saúde. Eu só queria situar um pouco a cidade de Guarulhos, para entrar nessa questão que você colocou. Nós temos 1.400.000 habitantes, é a maior cidade não capital do Brasil, e, e é uma economia muito diversificada, né? Economia industrial, embora, como no Brasil inteiro, a indústria ela tem cada vez mais regredido em termos de participação no PIB, né? Mas aí é um fenômeno mundial e também tem aspectos aqui da política nacional, da política econômica nacional, mas é uma cidade super assim espalhada. é, Ela tem a mesma população e mais ou menos o mesmo território que a faixa de Gaza, tão conhecida lá no... Então é uma cidade grande, é, e, e uma cidade onde a desigualdade social é bastante grande. Mas ela tem, ao mesmo tempo, elementos importantíssimos e, e uma infraestrutura, como, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Então, é, é uma cidade onde, por exemplo, o problema da moradia é um problema grave, como em todas as grandes cidades. Então, quando eu fui eleito prefeito no ano de 2000, nós vínhamos desde a fundação do PT, portanto, 20 anos antes, nós vínhamos atuando, até antes da criação do PT, no movimento social, no movimento sindical. Então, nós tivemos um conhecimento, quando eu digo nós, é todo um conjunto de pessoas, tivemos um conhecimento bastante profundo da cidade, em todos os seus bairros, suas regiões, seus problemas principais. E eu, como eu tinha sido vereador, deputado estadual, mas sempre com a base local principal, então, quando nós chegamos na prefeitura, a gente chegou também dentro daquela onda que o PT tinha caracterizado em muitas cidades, Porto Alegre, Santo André e tantas outras cidades. Então, nós fomos fazer um processo profundamente democrático, né? Fazendo com que a população se manifestasse, porque a gente foi eleito com um programa de governo que, às vezes, o povo guarda uma ou outra coisa mais importante do programa de governo, né? Lá, por exemplo, uma questão importante era a questão ética na política, mas tinha também uma insatisfação social. Então, com o orçamento participativo e a formação dos conselhos, a gente conseguiu captar melhor o povo queria de principal em cada região da cidade, e na cidade como um todo.
E, por isso, a gente conseguiu fazer uma administração muito linkada no povo, né? E, e diferente, por exemplo, da administração atual de Guarulhos, que não veio das bases populares, veio de cima, né? De uma classe média alta, né? Que nunca atuava junto da população, né? Então, é mais um negócio assim, piramidal, algo que veio de cima e achando que sabia fazer as coisas e tal, e, na verdade, não sabia fazer. Não, a atual gestão não tem uma ligação, destruiu o sistema de participação popular, mas está pagando o preço, né? Nas pesquisas sempre dá um índice de desaprovação do atual governo, cujo prefeito veio do MBL, né? Ele conseguiu se eleger no antipetismo, portanto, o atual prefeito, chama-se Guti, ele se elegeu no anti, né? Agora, quando era para fazer aquilo que era uma esperança da população, aí não sabiam fazer ou não tinham vínculo com a necessidade principal da maioria do povo, e daí resolveu privatizar coisas, essas coisas aí, na onda atual, né? E deu no que deu, quer dizer, um governo muito mal avaliado. Perfeito. Eloy, é sintomático, né? Porque esse ódio, nós pontuamos aqui alguns elementos importantes, não é? O ódio como um todo, né? E o ódio na política, que isso foi implementado com o golpe, isso gerou esse antipetismo, né? E esse antipetismo gerou mal administradores. Tanto que se a gente pega, né, as próprias pesquisas, pelo menos nas capitais, já mostram que essa onda, né, pelo menos aparentemente essa onda dessa direita, dessa extrema-direita que veio ali nesse antipetismo, está começando ali a perder força. Vamos esperar. Eu ainda, como professora de história também, vejo que esse processo é um pouco mais longo, né? Quando a gente perdeu um espaço muito importante. Mas, nesse sentido, inclusive dentro da sua proposta mesmo de governo, não é? Você coloca que, primeiro você coloca nessa perspectiva da sociedade, que eu acho que é muito importante, a participação popular. Como é que você vê, então, a partir desse princípio, como é que você, dentro da sua proposta de governo, vai colocar a participação popular dentro de questões, eles vão elencar as questões mais importantes dentro da administração? Como é que você tem analisado essa participação popular, que é tão importante, porque, infelizmente, hoje a gente tem pensado a democracia apenas no voto, não é? E a importância desses conselhos, inclusive, para poder decidir, né? E parece, né, que a própria administração atual, não é? Acaba sofrendo, como você mesmo colocou, um tipo de crítica pela sua má gestão, né? Então, acho que o ponto central é como é que você vai lidar, primeiro, com a participação popular, segundo, ainda lidar com a realidade desse corte de gastos, né, na administração pública, dentro de uma atual situação em que você precisa investir, né, sobretudo em questões básicas, né, como saúde, educação. Mas aí, se você quiser, você coloca, se você quiser colocar agora a saúde, mas aí você pode fazer um apanhado geral. André, antes de dizer o seguinte, a situação tem mudado, por exemplo, em relação a 2016, 2018. Eu me lembro que em 2016, em Guarulhos, a rejeição ao PT era, nas nossas pesquisas, 52%. Portanto, ou metade da população, pelo menos, rejeitava. Quando você olha agora, a rejeição é um pouco menos de um terço, né? Ali em torno dos 30%. Então, quer dizer, houve uma espécie de experiência popular, né? A experiência popular nesse sentido, né? Bom, o povo optou lá atrás, em sua imensa maioria, pelo anti-PT, né? Aí verificou o que faziam os antipetistas, né? E aí começou a dizer, eles estavam fazendo pior do que a gente, do que
a gente pensava em relação ao PT, e, de certa maneira, há um sentimento seguinte: bom, a gente já puniu o PT uma vez. Então, de certa maneira, a ideia de que é possível dar uma outra chance. Agora, uma característica nossa aqui é que nós fazemos uma frente dentro de princípios, uma frente programática, né? Então, nós temos, junto conosco, a Rede Sustentabilidade, né? E o pessoal do Solidariedade ligado ao movimento sindical local, que não tem assim uma relação assim de prática política semelhante, por exemplo, a como vota o Solidariedade na Câmara dos Deputados, né? Mas a nossa frente, ela tem lideranças religiosas, lideranças ou da área sindical, muitos, né? Basicamente, é um movimento sindical, assim como um todo, que, se não está formalmente conosco, simpatiza muito com a nossa candidatura. E também, na área assim, na área de lideranças religiosas e lideranças sociais, artistas. Então, nós conseguimos constituir uma frente ampla, e eu vejo o seguinte: a questão da participação popular e da democracia. Eu vejo o seguinte: a gente tem que sentir o que quer a maioria, mas vinculado aos princípios que defendemos, né? Então, por exemplo, nós temos... A maioria considera que a saúde é um tema chave. Isso toda pesquisa indica, e a gente sente aí na relação com a população. Então, é claro, atender à saúde pública com qualidade está dentro dos nossos princípios. A gente lutava por isso lá desde a década de 1970, e a gente lutou para constituir o SUS, né? Então, dar uma prioridade para a saúde está dentro de nossos princípios. Segundo, num tempo de desemprego, de redução da renda e até de desespero, né, econômico das pessoas, a questão de políticas para desempregadas, desempregados, seja adultos, seja jovens, micro e pequenos empresários, autônomos. Isso aí é uma prioridade e está dentro de nossos princípios. Justamente no princípio da igualdade de oportunidades econômicas, igualdade social. E outra questão que também está dentro de nossos princípios e que é uma demanda popular bastante grande, é a questão de uma educação de qualidade, né? Que a pandemia agora mostrou o quanto está distanciada a maioria dos nossos estudantes, professoras e professores, dos meios atuais de comunicação, que são meios também de ensino, de aprendizagem, né? E também a questão da infraestrutura básica, principalmente dos bairros assim que ainda são muito necessitados de uma infraestrutura. Então, na verdade, e tem o tema da segurança também, embora a questão municipal, o município ele tem muito a ver na área de segurança se a gestão da cidade se interessar por isso, né? E, olha, a atual gestão aqui de Guarulhos, que veio justamente desse movimento né, ela degradou o sistema de saúde, portanto, ela foi contra a vontade popular, virou as costas para o problema dos desempregados e de todos esses que sofrem com a crise, e
mostrou que não tinha avançado na área da modernização do sistema educacional, né? E, em geral, abandonou a infraestrutura dos bairros. Então, e na segurança não deu a mínima atenção a essas questões. Então, na verdade, o nosso programa é um programa muito assim ligado à vontade popular e, ao mesmo tempo, dentro de nossos princípios. Você tem que dizer, olha, eu penso assim e estamos casando nas ideias, né? Então, porque muitas vezes existe uma falta de sintonia entre os princípios e o que a maioria pensa, né? Entende? Então, por exemplo, essas questões dos direitos identitários, né? Às vezes não existe uma sintonia, muitas vezes. Mas, na verdade, o que está bonito aqui nessa campanha é que, de certa maneira, a gente sente que os nossos princípios têm sido, em boa parte, os princípios da maioria, né? Isso é bom, quando tem esse casamento, dá certo. E é interessante porque são princípios que foram lembrados, né? Porque ficaram, e é uma a gente tem isso como característica, quer dizer, na verdade, com o golpe para cá, o corte das políticas públicas, né? Porque a justificativa que tinha que dar, que você precisava de um Estado mais austero com relação às contas públicas, foi uma grande desculpa para eles efetivarem um processo de neoliberalismo que eles queriam efetivar lá nos anos 90, não é, Eloy? Então, só que vieram de uma inexperiência total e sem levar em consideração o processo que a gente viveu, incluindo, né, pensando nessas políticas públicas. E essas políticas é o que funcionam e levanta o país. E, nesse sentido, e o município também, né, porque acho que a primeira base para a gente pensar a política nacional, né, ainda é a política municipal. E aí, nesse sentido, eu queria que você me colocasse um pouco como é que você vê, né, dentro do programa de vocês, o programa econômico, essa retomada do desenvolvimento. Viu, André? Você falou muito bem. Existe uma proximidade entre o povo e a gestão municipal, porque, por exemplo, a gestão do governo do estado é muito distante, né? Para chegar lá é difícil, né? Agora, para chegar numa prefeitura é mais fácil. Mesmo numa cidade, uma mega cidade como a capital São Paulo, né? No mínimo, a pessoa chega na subprefeitura, né? Que fica... São Paulo, a capital, tem 36 subprefeituras. Então, de alguma forma, o povo chega ali. Agora, onde é que você chega em instituições do governo do Estado? Tudo bem, você chega nas escolas, mas isso é especificamente para a questão da educação, né? Você chega num hospital estadual, mas para chegar na gestão estadual, no comando estadual, é muito distante. Imagina o comando nacional. Então, as pessoas elas têm uma proximidade maior com o comando municipal, com o comando local. Então, agora, nessa questão econômica, né, os que vão sofrer cada vez mais com esse... Já sofrem, mas vão sofrer mais com o fim do auxílio emergencial, eles não vão pegar um avião e ir para Brasília para conversar com o Congresso Nacional ou com o Executivo Nacional, né? E nem vão tentar ir no Palácio do Governo Estadual, eles vão na Prefeitura, eles vão na Câmara Municipal. Então, né, por isso que faz parte do nosso programa a questão econômica. E como é que eu posso, na capacidade limitada de um município que não emite moeda, né, como é que eu posso ajudar na questão econômica? Então, primeiro, com programas de auxílio aos desempregados, que não é
nós fazíamos aqui, André, e eu vou voltar a fazer, é o seguinte, até é bom dizer aqui para quem está nos assistindo, que até aqui as pesquisas indicam, né, que a gente tem todas as chances de ser vitorioso nesse momento aqui em Guarulhos, né? E temos, pelo menos as pesquisas nos colocam na frente, né? Podemos ganhar as eleições, inclusive pesquisas de segundo turno. Portanto, não é apenas aquilo. Aqui tem 11 candidatos. Quando você faz a pesquisa dos 11, né? Então a gente está na frente. Quando faz uma pesquisa de segundo turno com o atual governo, nós estamos na frente. Então, significa que dos outros 9, né, a maior parcela dos que tende a votar neles, ela tende a desaguar nos dando uma vitória. Bem, pelo menos essa é a situação atual. Bom, mas voltando à questão da economia, então, primeiro tem que olhar os desempregados, desempregadas, sejam eles jovens, né, sejam eles acima dos 30 anos, né, e chegando até lá os de 60, porque tem muita gente que está entre 60 e 65 anos e não consegue aposentadoria, depende do... Então, mas nós fazíamos o seguinte, nós fazíamos, ao mesmo tempo, uma contribuição financeira da prefeitura com milhares de pessoas nessa situação, mas elas tinham que dar uma contrapartida para a sociedade que as remunerava e, ao mesmo tempo, tinha a obrigação de participar do processo de atualização profissional, né, ou formação profissional. Então, não é uma mera repasse de um recurso, é uma retribuição para a sociedade. Como? Por exemplo, se a pessoa, digamos um jovem, se o jovem pode nos ajudar a fazer um censo da cidade, um censo econômico da cidade. Ou se um jovem é bom na área de esportes, ele vai para a área de esporte. Se ele é bom na área da cultura, né, músico, etc., vai para a área da cultura. Se ele tem alguma, digamos, vocação, digamos, para a área de saúde, de educação, jurídica, eu estou falando dos jovens aí. Agora, os mais adultos, por exemplo, se ele foi pedreiro, etc., ele pode nos ajudar nessa área da infraestrutura da cidade, né? Então, nós vamos voltar a fazer um programa amplo, né, desse segmento da economia e da sociedade que são desempregados, desempregadas em todas as idades. Bom, mas também a gente tem que olhar os autônomos, né, os ambulantes, e daí eu sempre tenho dito, para mim o mais importante nesse momento é a defesa da renda das pessoas nessa situação. Então, menos do que uma fiscalização, é mais um respeito à busca legítima que essas pessoas fazem da sua sobrevivência e da sobrevivência da família, né? E a gente tem que, iremos olhar também os micro e pequenos empresários, porque o que está acontecendo na sociedade atual? Pessoas acima de 30, 35 anos estão sendo jogadas no empreendedorismo, né? Estão sendo afastadas do emprego assalariado formal, né, e jogados no empreendedorismo. E as estatísticas dizem que cerca de 45% de pessoas assim, sem sua vontade, jogadas no empreendedorismo, elas recebem meio salário mínimo de renda mensal, né? Então,
Diga. André, então, o nosso programa econômico é um programa em que a prefeitura vai fazer tudo aquilo que ela pode, dentro dos recursos finitos, limitados, de quem não emite moeda, né? E para girar a economia local, olhando a situação das pessoas. E num sistema que nós queremos fazer de compras locais, porque aí você consegue movimentar também esses setores de micro, pequenos empresários, autônomos, ao mesmo tempo que você ajuda desempregados e desempregadas. E num cenário completamente absurdo, né? Porque esses microempresários mesmo, né, Eloy, não tem como a gente não lembrar da fala do Guedes, né? Que não estava se importando com o microempresário, a preocupação era com os banqueiros, né? Que foram também deixados de lado nessa política econômica, né? Então, até a geração de emprego, né, que poderia né, vir a acontecer, não tem como acontecer. E um outro ponto que eu acho que é extremamente preocupante, que a gente começou até foi a pauta do início da entrevista, que é o fim do auxílio emergencial e como isso vai atingir os autônomos, né? Porque muitos autônomos também, nesse momento de pandemia, ficaram assistidos, né, com o auxílio emergencial. Eu vejo, por exemplo, a situação das mulheres solos, né? Elas recebiam até 2 auxílios, que eram de 1.200, agora já baixou e ano que vem não tem. Isso vai impactar sobremaneira. A gente está indo já para a parte final da entrevista, Eloy, eu queria que você me falasse um pouco sobre a questão da infraestrutura e da mobilidade urbana em Guarulhos. Como há uma paralisia aí de vários anos, né, em termos de obras importantes de infraestrutura, o que acontece é que, eu sempre digo, a cidade ela é um ser vivo, né? É como uma árvore, né? Os galhos vão crescendo, a árvore vai se tornando maior. Então, na cidade é o seguinte, você tem a economia privada, que faz com que a cidade cresça, prédios, né, moradias, estabelecimentos comerciais, de serviços, etc., que vão crescendo. E se o poder público fica paralisado, atônito, apenas olhando o que acontece, existe uma defasagem, e aí surgem problemas infraestruturais importantes. Por exemplo, se a cidade vai tomando conta da margem dos córregos, surge o problema infraestrutural das enchentes. Se a cidade vai crescendo e se expandindo com conjuntos habitacionais e as ruas ficam do mesmo tamanho, né? Aí surge como consequência os engarrafamentos, né? Bom, mas o engarrafamento é um problema da vida das pessoas. Uma coisa é ficar 20 minutos num trajeto, outra coisa é ficar 1h30, né? Perdendo tempo, paciência, e perdendo economicamente e fisicamente, né? Digamos, num ônibus superlotado, você ficar 1 hora e tanto, né, no ônibus de pé é um problema, inclusive problema de saúde pública. Então, nós, infelizmente, a atual gestão não fez nenhuma mudança infraestrutural importante. Na verdade, na minha época, nós fazíamos mudanças importantes na infraestrutura da cidade, né? Por exemplo, reservatórios, grandes reservatórios, adutoras para água, etc., ou retirar pontos de engarrafamento, etc., ou também fazer cuidado de córregos, rios. Então, nós vamos ter um desafio enorme, mas que a gente vai enfrentar com soluções as mais viáveis possíveis, de enfrentar vários problemas de infraestrutura em todas as regiões de Guarulhos, porque o poder público paralisou e a cidade continuou crescendo. Então, ficou manco, né? Esse que é o problema. De certa maneira, como não somos praticamente cidades planejadas, né? Cidades que foram se forjando assim, meio que na espontaneidade
do setor privado e o setor público vindo atrás e não antecipando-se, né? Então, nós vamos ter vários problemas nessa área. E é claro, como já você mesma falou, eu falei, eu diria que o desafio maior de todos eles é uma recomposição do sistema de saúde pública, né? Porque nessa onda de privatizações, a atual gestão da Prefeitura de Guarulhos resolveu privatizar os 2 hospitais que eram administrados pelos funcionários da prefeitura. Então, a prefeitura foi perdendo a própria expertise em termos de administrar hospitais, porque é como na área individual. Se uma pessoa que trabalha, por exemplo, com contabilidade, fica 5, 6 anos sem trabalhar com contabilidade, né, na hora que for voltar, né, ela se desatualizou. E uma prefeitura é assim. Se você deixou de ter a gestão própria de hospitais, a hora que você for voltar, você tem que reconstruir, né? Porque você se desatualizou em algo que é essencial. Então, na saúde, nós vamos ter que fazer um processo de reconstrução, né? E incrível, o atual prefeito era o principal crítico da área da saúde, e hoje o principal ponto crítico da gestão dele é a saúde, né? Ele dizia que ia aumentar o número de médicos e diminuiu. Então, é, é, então a gente tem esses desafios importantes, mas nós vamos fazer tudo com muita participação do povo, muita transparência, muita ética. Eu sempre dizia, quando eu contratava um secretário, eu nomeava um secretário municipal, um diretor, eu dizia o seguinte: ó, eu estou te nomeando porque você é uma pessoa honesta, né? Mas eu preciso te dizer uma coisa, que é o seguinte: se eu souber que você ganha algo a mais do que o teu salário, não conte comigo. E eu falei, eu dou o exemplo, você tem que dar o exemplo, os que você nomear como teus subordinados têm que dizer a mesma coisa, e então nós temos que fazer com muita transparência, intensa participação popular, muita ética. Tanto, André, que você vê, eu fui vereador 8 anos em Guarulhos, deputado estadual de São Paulo 10 anos, sempre morando em Guarulhos, prefeito 8 anos, né? A minha esposa Janete foi deputada federal 8 anos, vereadora 4 anos, né? E nós só temos o apartamento onde eu estou fazendo essa entrevista aqui contigo. E é pequeno, hein? Exato, né? Mas é verdade, Eloy. E é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque, infelizmente, historicamente, a gente já vem com a direita, né? Sempre teve essa ideia de impor para a perspectiva moral, né, da corrupção, levantar a corrupção como grande mal e etc., mas não se compondo dentro dessa lógica da corrupção e sempre colocando, impondo para a esquerda, não é? Sempre essa pressão com relação a isso. E é importante quando você coloca esses aspectos, porque a atual política, infelizmente, ela tem sido pautada pela essa criminalização da política, que veio com o golpe, né, por esse ódio da política. Quer dizer, na verdade, o que eu vi no seu plano de governo é trazer novamente a população, né, para compreender a importância que é da ação política, não é? Porque a política não se faz apenas com a administração pública, né, ela se faz também com a participação popular.
A gente está no finalzinho da entrevista e eu queria que você me colocasse agora aquilo que você não falou ainda e você acha extremamente importante para deixar um recado para o seu eleitor. Eu acho o seguinte, que, né, essa experiência popular, ela vai confrontar aqui em Guarulhos uma, uma esperança frustrada, porque nas eleições de 2016, o novo era, digamos, a esperança, né? Então, vamos ver algo novo, já que está tudo tão ruim, né? É, houve todo um processo de consciente das classes dominantes de dizer que estava tudo ruim, né? E, é claro, nossos governos também erraram, né? E, portanto, ajudaram a passar a ideia de que estava tudo ruim. Aí, em 2016, o pessoal disse, bom, vamos arriscar o novo. É, é como o seguinte, vamos apostar na Mega Sena, ver se dá certo, né? Aliás, outro dia eu apostei na Mega Sena, não olhei o resultado ainda, né? Então, mas, mas então é o seguinte, o povo foi apostar e agora tomou consciência. Puxa, né? Apostar em algo que apenas é anti, contra, etc., não é suficiente, né? É preciso, é preciso eleger quem resolva nossos problemas, né? Então, por isso, nessas eleições, nós vamos confrontar, diferente de 2016, né? Vamos confrontar, digamos, o novo que frustrou, né? Com a experiência do que deu certo, embora ainda muito atacada por agente CPT, né? Então, o pessoal dizia, muita gente me aconselhava, saia do PT, porque aí você vai ser eleito facilmente, etc. Eu dizia o seguinte, olha, eu, eu sou quem sou, né? E, e ajudei a criar esse partido há 40 anos, né? E eu, é, eu não vou ser, digamos, é, eu não vou ser infiel na adversidade, né? Então, é, as grandes instituições, elas precisam, se tem um fundamento bom, elas precisam ser renovadas, elas precisam ser recuperadas, né? E é o caso do PT, que tem um fundamento bom, né? E que cometeu erros importantes, né? Mas que os fundamentos persistem, né? Então, por isso eu acho que nós temos todas as chances de, sem perder nossa autenticidade, né? Voltar a governar a cidade de Guarulhos dentro de princípios que fizeram com que eu saísse, por exemplo, em 2008, com 80% de aprovação, né? Eu sei que os tempos são difíceis, né? Mas a gente... eu digo o seguinte, o atual prefeito é novo de idade, né? Mas as ideias dele são velhas, né? Eu já sou um cara com uma idade que vocês estão vendo aí, né? Mas eu continuo com ideias novas, né? Por quê? Porque a indignação com a injustiça é que me move. Agora, quem é conservador, como o atual prefeito, né? Esses não são indignados, né? Porque eles são... O conservador, quer dizer, ele, ele fica adequado à sociedade desigual, né? Ele não é indignado com a sociedade desigual. Eu sou indignado com a sociedade desigual, portanto, quero transformá-la e, portanto, tenho ideias novas e não ideias conservadoras, né? Então, Perfeito. obrigado. Pode falar, Eloy. Eu que agradeço, foi muito boa a entrevista, e eu falo, né, você falou
de manter, né, no PT, nos momentos mais difíceis, e foi nesse momento mais difícil que eu me filiei ao PT, quer dizer, então, na verdade, foi em 2017, sempre fui eleitora do PT, mas em 2017 que eu falei, não, eu acho que a gente tem que viver, se viver é tomar partido, a gente também tem que tomar um determinado Viu, partido, André? até porque a gente... Eu sei que nós estouramos o tempo, mas outro dia eu fui numa igreja evangélica, onde eu tenho muita amizade com o pastor presidente, né? E ele estava fazendo uma exposição sobre o livro de Jó, e ele dizia o seguinte: olha, o importante em Jó era a fidelidade na adversidade, né? Aí, quando terminou o culto e tal, ele foi dizer para mim: você tinha que sair do PT. Eu falei para ele: pastor, o senhor não falou aí que, que o importante é a fidelidade na adversidade? Portanto, né, como eu falei, né, instituições de fundamentos bons, nós precisamos fazer com que os fundamentos bons, né, sejam sempre recuperados, renovados. E é importante mesmo. E foi nesse momento, né, que eu falei, não, esse momento eu acabei me filiando e acho muito importante esse tipo de partido, de tomar esse tipo de partido. Eloy, eu desejo que você tenha toda a sorte nesse processo eleitoral, que você vença e que a sua administração traga realmente a participação popular, até porque a gente precisa retomar o que é uma democracia, né? Infelizmente, no Brasil, nós estamos num processo em que é difícil a gente dizer que vivemos uma democracia plena, quiçá numa democracia, não é? Mas, enfim, agradeço desde já a presença de todos que vão nos assistir, peço que compartilhem essa live, deem um like, se possível, tornem-se membros. E Eleições 2020 volta numa próxima edição. Eloy, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Até logo. Obrigado, André, obrigado, Brasil 247, e a todos que nos acompanharão agora aí, ouvindo essa entrevista tua. Obrigado, hein? Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.